torcedor do Fluminense estava preparado hoje para uma noite de muitos sentimentos diferentes, muitas emoções diferentes, por causa, obviamente, da despedida do Arias. Lógico que o mais importante disso era o jogo em si, contra um time que não está na liderança do campeonato por acaso, nem à toa, nem sem querer. Sabia que teria uma missão muito dura, muito difícil, que seria mais um grande teste para esse time, que acabou a Copa do Mundo, mas aqui no Brasil também tem testes fortes e a gente sabia que hoje seria um desses. Mas eu acho que mesmo o mais preparado torcedor que foi ao Maracanã ou que viu em outro lugar, não esperava que fosse ter tanta coisa para ele viver nessa noite, né? O pior é que eu não posso falar que foi um resultado injusto. Não posso falar que foi um jogo ruim do Fluminense. Eu acho que nesse pós-jogo a gente tem muito mais que reconhecer o mérito do Cruzeiro do que bater no time do Fluminense. Saudações tricolores verde, branco e grená, eu sou o Beto Serra, nós somos o Trio Raiz. Peço desde já para a galera se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e compartilhar para os seus amigos tricolores. Esse é o pós-jogo de Fluminense 0, Cruzeiro 2. Não sei a rodada agora, eu esqueci de ver antes de começar o vídeo, então foda-se. Acho que é a 16ª rodada, tô chutando aqui, do Campeonato Brasileiro 2025. Bom, cara, eu cheguei a falar isso antes do jogo, que eu estava muito confiante na vitória. A gente tinha muitas boas perspectivas e muitas chances de vencer o Cruzeiro. Não pelos números, porque questão de número é para se debater num pré-jogo talvez, mas não tem importância nenhuma dentro de campo, né? Questão que o Cruzeiro é freguês do Fluminense, não ganha o Fluminense há muitos anos, no Maracanã, enfim. Porque eu costumo falar que tabus foram feitos para serem quebrados e acaba na primeira vez que é batido mesmo. Então, para acabar esse tabu, bastava o Cruzeiro ganhar e foi o que aconteceu. Cara, o que eu vi do jogo, primeiro que o Renato muda a formação, né? Tira os 3 zagueiros, talvez por estar jogando em casa, opta pelos 3 volantes, mais uma formação, um tripé um pouco mais ofensivo, sem o Bernal, e com os 3 atacantes, né? Arias, Soteldo e Cano. Achei uma formação interessante, tendo em vista que ele não deixou, na teoria, de se proteger, porque tirou o terceiro zagueiro, ele bota 3 volantes, mantém 3 volantes, e ao mesmo tempo ele não deixou de pensar na parte ofensiva, porque ele diminui o zagueiro, e apesar de botar 3 volantes, ele bota 3 volantes que são mais adiantados, mais ofensivos, tem características mais ofensivas. Acho que o Martinelli dos 3 era o que tinha a característica mais defensiva, e mesmo assim ele é bem ofensivo também. E os 3 atacantes lá, enfim. Cara, eu vejo o time do Cruzeiro é muito bom, né? A gente já sabia disso. O Cruzeiro, volto a repetir, não é líder do campeonato à toa. Ele já começou a rodada como um dos líderes, né? Com a mesma pontuação do Flamengo, só que por questões de desempate, critérios de desempate, era o segundo colocado. Ele precisava do empate para virar líder isolado. Mas é um time muito bom, com peças muito boas.
E a gente sabia que ia ser um jogo muito duro. Mas a gente estava animado por causa do Mundial, a gente estava empolgado, o nosso time também é muito bom. Então, acho que seria um grande jogo e que a gente poderia sair com uma grande vitória. Foi o primeiro tempo muito estudado. Eu vi assim, tá? Muito estudado das duas equipes. O Fluminense chegou a ter 70% de posse de bola no primeiro tempo. No segundo, talvez tenha tido mais, mas eu não vi. No primeiro eu vi um número de 70% de posse de bola, mas mesmo assim o Cruzeiro era muito perigoso quando atacava. O Cruzeiro não se dedicou a só se defender no primeiro tempo. O Cruzeiro agrediu o Fluminense como o Fluminense agrediu o Cruzeiro. Foi um jogo muito igual, na minha opinião, mesmo com esses 70% de posse de bola do Fluminense. Acho que foi um jogo muito igual no primeiro tempo. Porém, o Fluminense estava bem. Porém, quando toma o gol, que aí, cara, o Fabrício Bruno é um bom zagueiro. A gente não pode negar isso, ele é um bom zagueiro. Mas ele não pode subir sozinho, sem ninguém subir com ele na zaga do Fluminense. Né? Então, o gol do Cruzeiro foi méritos do Cruzeiro total. Eu já cansei de falar isso. Todo gol que sai, há uma falha no adversário. Tá? Qualquer gol que sai, há uma falha no adversário. A nossa defesa falhou. O cara não pode subir sozinho com a cabeça. Ele deu uma cabeçada de rara felicidade, totalmente pro chão, tanto que ela quica e vai no ângulo do Fábio. Então, cara, ele, por melhor que ele seja, que ele é muito bom, ele não vai fazer um gol desse de novo tão cedo. Porque ele além de de ter sido muito competente na cabeçada que ele deu muita sorte da bola aí exatamente onde ele queria que fosse. Quicar exatamente onde ele queria que quicasse para pegar a altura que pegou e entrar no ângulo do Fábio. Mas a gente não pode deixar o cara pular e subir sozinho e cabecear sozinho essa bola, cara. Então houve essa falha no sistema defensivo do Fluminense no primeiro gol. Eu acho que depois do primeiro gol a gente se abateu um pouco, a gente parou de ser agudo como estava sendo e acho que o que fez a gente se perder totalmente ali no primeiro tempo, até acabar o primeiro tempo, foi o segundo gol. A gente tomou o segundo gol muito rápido. O Cruzeiro aproveitou aquele momento de baque do nosso time e fez logo o segundo gol. Então isso derrubou muito a gente. Porque a gente sabia que estava enfrentando um grande adversário. Eu não digo de tamanho de instituição, porque em tamanho o Cruzeiro é gigante também, mas um grande time, um time fortíssimo. E agora teria que reverter 2 gols contra um time fortíssimo. E não é fácil, é muito difícil. Mas a gente volta para o segundo tempo acreditando, porque a gente ainda acreditava que dava para virar o jogo no segundo tempo. Só que o Cruzeiro, com méritos, falo de novo com méritos, optou por mudar a sua estratégia e apenas se defender. E fez isso de forma impecável, praticamente perfeito. Cometeu alguns erros, sim. Tanto que alguns erros que eles cometeram nos deram bastante oportunidade para fazer gol, para criar jogadas perigosas de gol ali. E a gente criou. Mas a gente deu muito azar também, né? A gente meteu 3 bolas na trave. Enfim. E aí o Cruzeiro se propôs a abdicar do jogo, tentando ali de repente uma saída, fazer um 3-0 e acabar de vez com o jogo. E quase conseguiu fazer. E prender a bola o máximo que podia, ganhar tempo o máximo que podia. Eu vi muita gente revoltada, o Cruzeiro estava jogando igual time pequeno. Cara, esquece isso, não existe. Isso é estratégia de jogo. Isso é estratégia. O time está ganhando de um time muito forte dentro de casa. Né? Dentro da casa desse time muito forte. O time visitante está ganhando. Quer que faça o quê? Quer que continue indo, se lançando para frente? Não, né? Ele vai se defender. Isso é óbvio. E se defendeu muito bem. A questão de cera, que fez pra caralho mesmo, aí não é culpa do Cruzeiro, é culpa da arbitragem que não coibiu isso. É uma pena. Ele deu cartão amarelo pro Cássio, eu não vi por quê.
Provavelmente foi algo relacionado à demora para repor a bola e tal. Eu falei o que eu falo sempre. Ele vai continuar, agora mesmo é que ele vai fazer, porque eu nunca vi um goleiro ser expulso por cera, por demorar, bater tiro de meta. Eu nunca vou ver. O máximo que ele vai conseguir é um cartão amarelo. Mas depois do cartão amarelo, o juiz não vai expulsar. Ele vai continuar fazendo, porque sabe que não vai expulsar. E o Cássio brincou de retardar o reinício do jogo. A culpa é do Cássio? Não. A culpa é do Cruzeiro? Não. A arbitragem foi conivente. A gente sai de um sonho nos Estados Unidos, com jogos excelentes, para voltar à realidade do Brasil e da arbitragem brasileira, que é isso aí. Esse Rafael Klein, ano passado, ele era muito ruim. Aí, como prêmio, ele conseguiu o brasão da FIFA, de virar árbitro FIFA. E esse ano ele é horroroso. O pênalti que ele não dá no Ares, que inclusive mais um pênalti no Ares, que é proibido de marcar, eu não consigo entender isso realmente. Não consigo entender para que serve o VAR. Eu não consigo entender se o VAR é... As pessoas que estão ali comandando o VAR são realmente para verem lances interpretativos e darem as opiniões delas, ou para falar, ó, o toque houve, vem aqui ver e vê o que você acha. Porque foi bizarro o juiz não marcar o pênalti? Foi. Só que você entende, já cansei de falar isso, ali no calor do jogo, na velocidade, tu pode cometer um erro de não ver. Agora, o VAR se quer chamar, isso é inaceitável. Porque você pensa o quê? O cara lá da sala do VAR falou assim, eu acho que não foi não. Então, mantém aí. Não, filho. Ele pode até achar que não foi, mas ele não pode nem falar isso pro juiz. Ele tem que falar, ó, o Klein, vem aqui ver que houve o toque. Aí você decide se você acha que foi pênalti ou não. Porra. Para marcar esse pênalti você não precisava nem de boa vontade. Só de um replay. Você ia ver que foi muito claro o pênalti, cara. Foi bizarro não marcar esse pênalti. Bizarro, bizarro. Picotou pra caralho o jogo. Deixou de dar algumas faltas claríssimas pro Fluminense. Rafael Klein é horroroso. E sempre foi. Ele sempre foi essa merda aí. E vai continuar sendo. Vai continuar apitando o jogo do Fluminense, porque não existe esse negócio de fulano de tal não apita mais. Apita sim, vai continuar apitando. E, cara, qualquer um que apite é ruim. A arbitragem brasileira é ruim. Não é o Rafael Klein, é a arbitragem brasileira. Então, se não vê o Klein, vem o Daronco. Vem o não sei o que de Oliveira lá, que é horroroso também. É ladrão, inclusive. Então, mas foi um pênalti ridículo de não ser marcado, né, cara? Agora, ia mudar a história do jogo? Não tem como você falar que, porra, a gente perdeu porque o pênalti não foi marcado, porque ali um 2-1 mudaria a história do jogo. Cara, primeiro que tem que saber se ele ia fazer o gol. Provavelmente é seu Ares que ia bater. Tem que saber se ele ia fazer o gol. Porque tem um goleiro do outro lado, né? Um grande goleiro, diga-se de passagem. E se fizesse o gol, tinha que ver se ia realmente mudar a história do jogo. Então eu não posso falar que perdeu porque o pênalti não foi marcado. Porque se tivesse marcado, ia mudar e tralalá. Cara, eu não sei. Eu sei que foi um pênalti ridículo do Klein não marcar. Absurdo o Klein não marcar esse pênalti. E, cara, o segundo tempo foi muito diferente do primeiro, que foi ataque contra a defesa o tempo todo. E eu acho que o Fluminense fez o que tinha que fazer. Tentou o gol a todo momento. Mas hoje não era nosso dia. Hoje a gente até concordo que tenha faltado um pouco de capricho nas finalizações, mas, bicho, foram 3 bolas na trave. Porra. E a bola não entra, cara. Aí é complicado. Então, hoje eu não vou fazer pós-jogo reclamando do time, falando que o time não jogou bem, falando que o time não correu. Pô, o time correu pra caralho. Correu pra caralho, cara. Pô, vou falar que os caras não correram é sacanagem. Correram pra caralho. Canso de falar aqui, cara. Quando a gente vem fazer pós-jogo aqui, puto, xingando, caralho, é pela postura do time. Não é pela derrota, é pela postura do time. Claro que eu tô chateado, claro que eu queria ter ganhado, até porque a nossa sequência é pesadíssima. Foi Cruzeiro hoje, depois é Flamengo, depois é Palmeiras, depois é São Paulo. Então,
vitória em casa é de fundamental importância. O que ameniza um pouco é que o Fla-Flu manda do Flamengo, mas é no Maracanã. Então, bem ou mal, a gente está ali na nossa casa. Depois a gente tem Palmeiras em casa. Ainda tem o Inter na Copa do Brasil nesse meio. Então, assim, nossa sequência é pesadíssima. A gente precisava pontuar. Mas, cara, eu não. Eu gostei do que eu vi do time do Fluminense hoje. Questão de postura, questão de entrega, eu gostei. Só que, porra, o Cruzeiro foi impecável. O Cruzeiro fez um jogo impecável, cara. A gente tem que reconhecer isso, pô. Repito, eles não estão na liderança por acaso. Eles não são um elefante no meio da sala, sei lá, no alto da árvore, não sei como é que fala, que tu não sabe como chegou, mas sabe que vai cair. Cara, não. Eles são um time pronto para brigarem por título. Se vai ganhar é outra coisa. O Fluminense não perdeu para qualquer um. Agora, porra, foda, né? 40 mil, porra, animados, né? Com um bom mundial e ver derrota. Mas isso faz parte, cara. Isso faz parte da vida do torcedor. Mas eu acho que hoje a gente tem que sair, pelo menos, satisfeito com a entrega do time. Tá? A gente não tem por que sair revoltado. Tudo bem que cada torcedor reage de um jeito, cada um faz o que quer, logicamente. Eu não tô aqui para querer ensinar ninguém a torcer, mas eu não vejo por que sair revoltado com o time hoje. Apoiei as vaias ao final do jogo, sim, pela derrota. Acho que tem que vaiar, sim, mas não vaiar exatamente o jogo que o time fez, porque o time não fez um jogo ruim. Mas perdeu em casa, vaia. Tá bom, melhor do que aplaudir derrota em casa, como eu vi uma vez para o Atlético Goianiense. Mas eu acho que o time hoje não merece vaia, não, pelo que jogou. O resultado, sim, merece. Bom, separei esse tempinho para falar do Ares e tudo que ocorreu aí durante a semana, que eu não falei. Cara, vamos lá. O Ares é um ídolo do Fluminense. Mas, gente, ídolos também passam. Eu entendo perfeitamente o desejo dele de viver na Europa, com a família, dar uma condição bacana. Sempre ficou muito claro que a questão não era dinheiro, que ele vai ganhar menos na Inglaterra. Sempre ficou muito claro que era questão de sonho pessoal dele, sonho profissional, enfim. Acho que é mais até pessoal do que profissional. Acho que a parada dele é morar, viver na Europa. E tá tudo bem. Tá tudo certo. Se eu tiver que julgar o Ares em alguma coisa, eu acho que o que não tinha necessidade de fazer, ele fez muito, foi ficar expondo que queria ir embora, que queria sair, que queria... Isso daí são coisas que se fala internamente, né? Conversa com o presidente, não vai a público falar. Então eu acho que o Ares errou nisso. Agora, não acho que errou em pedir pra sair, não acho que errou em... Cara, porque ele vai para um time pequeno na Inglaterra. Cara, o problema é dele. A questão, eu acho que ele está abdicando sim, de ser um dos maiores ídolos da história do Fluminense. Mas ele não tem obrigação de querer ser ídolo do Fluminense, cara. Ele já é um ídolo do Fluminense. Ele não tem obrigação de querer mais ainda. Ele tem obrigação de querer dar o melhor para a família dele. E se ele acha que viver na Europa é melhor para a família dele, e o que eu acho que é bem óbvio, né? Cara, ele tem que fazer. Repito, eu só, como torcedor da instituição, fiquei chateado de vê-lo sempre ficar falando que queria sair. Porque eu vou botar, o Ares bota o sonho dele, o projeto dele, a família dele em primeiro lugar e tá certo. Eu vou botar a minha instituição. Óbvio. Tá? Então, eu acho que não fica legal para a instituição o cara chegar e ficar falando publicamente que quer ir embora, que quer sair, caralho. Ainda mais que a torcida adora ele. Pô. Mas ele tá no direito dele de querer ir embora. Tá? Ele fez muito pelo Fluminense, sim. Ele ganhou títulos importantíssimos aqui. Ele foi decisivo na Recopa, sim. Então a gente agradece muito ao Ares, sim, cara.
A diferença é que o Fluminense não é o que é por causa dele, mas ele é o que é por causa do Fluminense. Então, obviamente, se alguém tem que ser mais grato nessa história toda, é o Arias, obviamente. Na época que ele perdeu a avó dele, ele quase desistiu de jogar futebol e o Fluminense apoiou ele. Né? Primeiro que o Fluminense deu destaque na carreira dele, deu destaque na vida dele. Ele é o que é por causa do Fluminense. E quando ele pensou em parar, o Fluminense ajudou ele. E aí ele ganhou tudo que ganhou, enfim. Ele é muito importante na nossa história. Mas com certeza a gente é mais importante na história dele. Hoje, questão de idolatria, questão de ídolo, eu mudei bastante a minha visão sobre isso depois do caso do Fred. Quem me conhece sabe que eu sou Fredete pra caralho, sempre fui. Mas depois que ele foi embora, e a culpa não foi dele de ter ido embora em 2016, até ali eu tava com ele pra caralho. Só que a partir do momento que ele, dentro do clube, veste a camisa de outro clube para gravar vídeo pra torcida de outro clube, para dizer que tá chegando, aquilo ali, eu acho que o Fred pisou muito no Fluminense. Com certeza ele se arrepende daquilo, a gente erra mesmo, faz parte. Mas ali a minha visão de ídolo mudou dali pra cá. Porque eu acho que o ídolo, ele tem que representar o clube mais fora de campo do que dentro dele. Tudo bem que o Gum ganhou 2 campeonatos brasileiros, mas era um zagueiro muito questionado. Nunca foi um primor de zagueiro, mas ele é um puta ídolo do Fluminense. Pela identificação que ele criou com o clube, pela torcida dele, pela chateação dele quando saiu, que ele não queria sair. O Ézio, que é o meu maior ídolo no Fluminense, nunca foi decisivo para o Fluminense ganhar título, porque na época dele o Fluminense não ganhava título, né? Mas a identificação que ele tinha com o Fluminense fez um montão de tricolor continuar sendo tricolor, porque a gente não tinha motivo nenhum para continuar sendo tricolor naquela época. Mas por causa dele a gente continuava, pela identificação dele, pelo que ele se dedicava pelo Fluminense. Então o ídolo não se faz só com título, se faz com identificação. Se dá pelo que o cara faz fora de campo pelo clube. O Arias não faz questão de ser ídolo do Fluminense, ele é naturalmente, ele é pelos títulos, mas ele não é pela identificação. Ele não é pelo que ele faz pelo clube fora de campo, e ele não tem obrigação de fazer, ok? Ele não tem obrigação de sair, de viajar e levar a camisa do Fluminense para mostrar para ninguém. Não tem obrigação de fazer. Essa obrigação dele ele sempre fez pra caralho dentro de campo. Mas ele não é aquele ídolo algo a mais, porque ele optou por não ter essa identificação extra-campo. E tá tudo bem. Tá tudo bem para ele e tá tudo bem para mim. Que não vão ter o Arias como meu ídolo. Não tenho o Arias como meu ídolo. Mas é um ídolo do clube. E assim, óbvio que a gente perde muito sem ele. Ele é o melhor jogador do Fluminense. Ele é o melhor da posição no continente, inclusive, na minha opinião. Claro que a gente vai perder muito sem ele. Mas, gente, o Fluminense é maior. Se ele quer ir, vai. Não cabe o Fluminense ficar pedindo para ele ficar. Ele vai, ele quer ir, ele vai, cara. Os jogadores passam. Eu cansei também de falar isso aqui. O clube é que fica. Então, desejo boa sorte ao Arias, a carreira dele. Não desejo que ele se foda, que se dê mal e queira voltar. Nada disso, de verdade, cara. Ele foi muito importante pro Fluminense. Quero que ele se dê bem lá fora, pô. Mas o clube fica, o clube é maior, o clube fica. E a gente vai seguir. É só isso, é muito simples. Também queria falar sobre o empresário do Serra lá, que forçou pra caralho pra ele ir embora. Que tava insatisfeito. Vou dar minha opinião, que eu já tinha antes do jogo. Mas antes vou falar que hoje ele jogou pra caralho. Ontem, no caso, que esse vídeo vai pro ar no dia seguinte do jogo. Jogou pra caralho. Foi muito bem no jogo de ontem. Merecia ter mais sorte. Agora é o seguinte, cara.
eu não desmereço o que o cara faz pelo meu clube quando faz bem. Quando faz bem pro meu clube. O Serna foi um dos principais responsáveis pelo Fluminense não ter caído em 2024. Foi importantíssimo pro Fluminense. Mas ele tem que entender que ele está num dos maiores clubes do Brasil e isso já é motivo de orgulho tem que ser motivo de orgulho para ele. É lógico que ele não é obrigado a ficar contente no banco. Aliás, eu prefiro até que o cara fique puto. Porque eu prefiro ver um cara puto porque está no banco do que conformado de estar no banco. Agora ele tem que entender que não é a vontade dele que tem que ser feito. Não é o melhor para ele, é o melhor para o clube. Então, se no momento o melhor para o clube é que ele não jogue, ele não vai jogar. E ok, ele tem o direito de pedir para ir embora por causa disso. O que não pode é o clube abdicar de ter um momento melhor porque ele tá batendo o pé, fazendo beiço e botar ele para jogar e fazer merda. Aí vai o empresário forçar a saída, então vai. Cara, você quer ir embora, você vai. Você joga em um dos maiores clubes do Brasil, que agora foi quarto colocado na Copa do Mundo. Está em destaque mundial. Você quer ir para o Atlético Nacional, você vai. Você quer ir para o Coquimbo, você vai. Talvez lá você seja titular. Mas tem uma diferença muito grande da visibilidade que você vai ter lá e que você tem aqui. Ninguém é obrigado a ficar, cara. Eu não quero quem fique insatisfeito aqui. Eu quero o jogador satisfeito. Você está insatisfeito? Pode ir. Pode ir. Pede para o seu clube pagar o que o Fluminense vai pedir e vai. Dito isso, jogou muito contra o Cruzeiro. Achei que entrou muito bem. Na verdade, se eu for criticar alguém, é difícil de criticar alguém nesse jogo. Porque eu acho que o time todo se comportou bem, embora tenha perdido. Mas acho que o Fred voltou a errar, embora tenha dado bons chutes no gol. Mas voltou a errar, eu acho que ele pode testar o Ignacio, que saiu da Copa muito bem. Melhor ainda que o Fred, que não foi mal na Copa. E o Samuel, vi o Samuel errar bastante também. Sinceramente, cara, de resto eu não vi ninguém fazer uma partida ruim. Mas futebol tem essas coisas. Vou falar mais uma vez, o Fluminense enfrentou um grande time. Sem contar a parte do grande clube, grande instituição, obviamente. Mas enfrentou um time muito bom. Então, assim, não julgo como tropeço. Mesmo tendo perdido em casa, não julgo como tropeço, nem zebra. Nada disso. Quando jogam dois clubes gigantes, eu acho que é normal qualquer um dos dois ganhar, independente de onde seja. É ruim para nossa, a gente tem 2 jogos a menos e tem do que alguns times a gente tem até 3 jogos a menos. Então, calma. Vamos recuperar. Tem tempo e tem condições de recuperar. Agora, é preocupante essa derrota pela sequência, porque esse jogo já faz parte da sequência pesada que a gente tem. Não é que a gente pegou o Olaria hoje e os 3 próximos jogos são pesados. O jogo de hoje já foi pesado. Então a gente larga atrás. Nessa sequência isso preocupa. Agora, o time fez um bom jogo. Tô chateado pela derrota, mas eu tô feliz pela postura que o time teve. Espero que continue tendo essa postura e que dê mais sorte nos próximos jogos e que a arbitragem possa apitar direito, né? Porque hoje foi ridícula a arbitragem do Rafael Klein. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Não tem mais muito o que falar. Eu falei dos pontos que eu gostaria de ter falado. Próximo jogo é o Fla-Flu, domingo. E vamos lá, cara. Acho que 50-50. Acho que a gente tem totais condições de ganhar. Como eles também. É clássico, não existe favorito. E a moral, talvez, se a gente perdeu alguma coisa de moral nesse jogo contra o Cruzeiro, uma vitória no Fla-Flu vai retomar, vai recuperar. Então, que a gente vença e que continue e permaneça aí nesse bolo de cima que ainda estamos no Campeonato Brasileiro. Saudações tricolores, forte abraço. Até a próxima.